E a seca em Brasília mantém a tradição de aumentar os incêndios na vegetação. Para você ter uma ideia, no fim de semana tivemos fogo lá na Fercal, no Varjão. Hoje, registramos incêndio na Ponte Alta do Gama, ao lado do Paranoá Parque e também na Estrutural. Márcio Fontinelli está trazendo para a gente todos os detalhes, período de seca e, claro, é hora de redobrar. Vale ressaltar também que a gente teve incêndio ali entre Candangolândia, para quem está indo para a rodoviária interestadual também, importante. Márcio Fontinelli está chegando, está aí ao lado do Corpo de Bombeiros, né, Márcio? Falando tudo. Diga lá, meu amigo, com você. Muito boa noite, ótima semana para nós e vamos juntos. Uma boa semana para todos nós, Alessandro. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ligadinho com a gente no nosso DF Record. Estou aqui em frente ao Quartel-General dos Bombeiros, onde eu vim justamente buscar informações em relação a esses incêndios que aconteceram no Distrito Federal ao longo de todo o final de semana e também na segunda-feira. E eu consigo trazer, pelo menos, boas notícias. Dos incêndios que ocorreram na Estrutural, ali perto do Parque Nacional, o incêndio chegou a atingir ali o Parque Nacional, mas o fogo por lá foi controlado agora no finalzinho da tarde. O helicóptero do Corpo de Bombeiros até sobrevoou para verificar como é que está a situação lá de cima e o fogo está controlado. Lá na Candangolândia, que você acabou de comentar, pertinho ali do zoológico, o fogo também foi controlado, já está tudo certo por lá. Agora existem equipes do Corpo de Bombeiro lá, justamente para verificarem como é que está a situação e também evitar que o fogo comece novamente. A situação no Paranoá Parque também foi controlada, incêndio por lá extinto já de acordo com os bombeiros, não há mais nenhum risco, fora os prejuízos que ficaram para trás. Agora na Fercal, ali próximo ao Lago Oeste, o incêndio continua, o fogo ainda está por lá, ainda tem equipes do Corpo de Bombeiros ali na área, e os bombeiros informaram para a gente que já tem 2 dias que o fogo está por lá e o fogo continua. Infelizmente ainda não foi controlado, mas tem sim equipes do Corpo de Bombeiros por lá para conseguir fazer o controle dessa área. Agora o ponto da Fercal é que onde está o incêndio é uma área de difícil acesso. Até o avião do Corpo de Bombeiros está sendo utilizado para controlar o fogo naquela área, mas o posicionamento que o avião passa, às vezes, não é tão eficaz jogar água lá de cima. Então, os bombeiros estão passando por uma dificuldade muito grande para controlar, justamente em razão de ser numa área mais ali montanhosa, por assim dizer, uma área mais alta. E de um lado ali, o bombeiro acabou me explicando que tem uma área muito íngreme ali, onde se o bombeiro perder ali o passo pode cair de um lado ou do outro, ou seja, está bem complicada a situação por lá, mas os bombeiros continuam no combate. Aqui no Distrito Federal, nós temos o alerta laranja de baixa umidade do ar, que pode ficar abaixo de 20% nos próximos dias. Isso, para os incêndios, é péssimo, porque aumenta a possibilidade de fogo. Lembrando que sempre a questão do fogo não é o fogo em si, mas sim as fagulhas que saem, que acabam se espalhando com o vento forte. E, é claro, com o tempo aí sem umidade, mais seco, quando essa fagulha pega em outro ponto, acaba aumentando o incêndio. Agora, tem aquele ponto que todo mundo já sabe, mas a gente tem que reforçar, que é a questão de não colocar fogo, né, em áreas de seca. Hoje, esse período que a gente está hoje, os próximos dias, não é tempo para iniciar incêndio de nenhuma forma. Muita gente faz isso para queimar lixo, para abrir pastagem. Então, a recomendação é que não seja feito nenhum início de incêndio em nenhuma área. E, se for o caso, contactar o Corpo de Bombeiros para garantir que tudo seja feito da melhor forma possível. Eu volto com você, Alessandro, mas a gente continua então monitorando aí as áreas de incêndio no Distrito Federal. Lembrando que logo mais às 9 horas da noite, o Corpo de Bombeiros vai dar um balanço mais preciso, informando o tamanho da área que foi destruída, como é que está essa questão dos incêndios e também a questão até da perícia aí, se foi um incêndio criminoso ou se ocorreu por causas naturais, o que é bem raro, mas pode acontecer. Volto com você, boa noite. É isso. Obrigado, Márcio, ótimo trabalho para você. Eu queria destacar uma imagem que nós fizemos. Eu estava a caminho de uma reportagem. Coloca aqui na tela, o Clóvis, por favor. Essa imagem foi feita na Candangolândia. A gente estava passando por lá e olha só, de repente mesmo, o fogo se espalhou com muita intensidade. Aqui os veículos que estavam descendo pela Épia, indo em direção à rodoviária interestadual, tinham dificuldade de passar pela pista, tamanha quantidade de fogo. Olha só as chamas, o tamanho das chamas. Isso foi agora à tarde.
por volta de 4 da tarde. Os bombeiros chegaram, já não tinha muito o que fazer, né? Porque ali a vegetação ela é bem pequena e quando o fogo... Todo ano é a mesma coisa e isso acontece ali naquela região. O problema é que a gente via muita fiação e também a fumaça se estendeu para o meio da pista, dificultando aí a visibilidade dos motoristas que seguiam, seja para a rodoviária interestadual ou estavam indo em direção Candangolândia, núcleo Bandeirante. Mas aí os bombeiros trabalharam rapidamente, as chamas conseguiram se dissipar de uma forma em que já tinha uma vegetação mais verdinha, né? Então ela não conseguia mais se propagar. Mas olha que imagem impressionante, imagens do cinegrafista Paulo de Mello, que a gente acompanhou esse trabalho do Corpo de Bombeiros.